Finalmente estamos no mês de dezembro e eu sinto que a força é forte com este mês. Afinal de contas, dentro de alguns dias estreia Star Wars: O Despertar da Força. Obviamente, a ansiedade com a chegada do filme é gigantesca, principalmente porque a gente está vivendo agora um período muito especial. Essa é a véspera da estreia de uma trilogia completamente nova. Mas você se lembra como todo mundo estava se sentindo quando as outras duas trilogias de Star Wars chegaram nas telonas pela primeira vez? Se a resposta for não, fica tranquilo porque hoje a gente vai relembrar como foram as estreias de Uma Nova Esperança em 1977 e A Ameaça Fantasma em 1999. Então vamos nessa! Ou, como diria meu amigo Chewbacca aqui... Alô, alô, audiência! Meu nome é Max e sejam bem-vindos ao Entre Planos, o lugar onde você entende sim o que o Chewbacca quer dizer quando ele abre a boca dele. Antes de mais nada, eu só queria tirar um segundinho pra gente comemorar o fato de que agora a gente tem um cenário. Yes! E nada melhor do que estrear a nova casa do canal do que falando sobre Star Wars, uma série tão querida por tanta gente. Que nem eu comentei agora há pouco, esse momento que a gente está vivendo agora é muito empolgante. Afinal de contas, já se passaram meses em que a gente teve trailers novos e pôsteres, fotos, teorias de fãs e análises na internet. E tudo isso é muito natural, afinal de contas, Star Wars hoje em dia já é praticamente sinônimo de cultura pop. Mas é claro que não foi sempre assim. Com toda essa expectativa em torno do novo filme, pode ser um pouquinho fácil de esquecer como era o mundo do entretenimento antes da chegada de Star Wars. Por isso, vamos voltar a 1977, quando Luke Skywalker, Princesa Leia e Han Solo chegaram às telonas pela primeira vez. Everything's under control, situation normal. Se tem uma palavra que pode ser usada para descrever o sucesso que Star Wars teve no seu ano de estreia, ela é surpresa. Surpresa, porque na verdade, antes da estreia do filme, quase ninguém acreditava no potencial dele. Ao longo das filmagens de Uma Nova Esperança, o clima geral nos estúdios era de que George Lucas estava prestes a criar um verdadeiro fracasso. Atores, equipe de câmera, produtores, executivos, mesmo o próprio George Lucas, quase ninguém acreditava que esse filme sobre cavaleiros e magos espaciais poderia ser um sucesso de bilheteria. Executivos da Fox, quando viram a versão final de Star Wars antes do lançamento dele, não ficaram nem um pouco impressionados. Ou seja, os ânimos em volta da produção poderiam ser muito bem resumidos por uma frase recorrente nos filmes de Star Wars. Mas fazer o que, né? Paciência. Agora que essa aventura espacial estava aí pronta, o estúdio se viu obrigado a lançar o filme meio que a contragosto. Para que o desastre causado por ele fosse o mínimo possível, a Fox não fez lá muitos esforços para que o filme chegasse em tantas salas de cinema. Segundo Chris Taylor no livro Como Star Wars Conquistou o Universo, Uma Nova Esperança foi agendada para chegar em apenas 32 cinemas em todos os Estados Unidos. Segundo o autor, para a gente ter uma noção de como isso era pouco, basta lembrar que naquela época os grandes lançamentos dos estúdios normalmente chegavam a mais de 400 cinemas em todo o país. Então parecia que estava tudo armado para que Star Wars não chamasse a atenção de quase ninguém. Mas se tinha uma pessoa que não estava satisfeita com a situação, era Charles Lippincott, o responsável pelo marketing do filme. Por isso, ele criou um plano para criar um nível mínimo de expectativa em torno dessa nova ficção científica que ninguém conhecia. O plano dele consistiu em 3 etapas. O primeiro passo de Lippincott foi licenciar uma novelização do roteiro de Star Wars, ou seja, uma adaptação em livro antes que o filme estreasse. E ele fez isso com aquela que era a maior editora de livros de ficção científica dos Estados Unidos naquela época, a Ballantine Books. O segundo passo de Lippincott, quadrinhos. E para essa parceria, ele já começou pensando grande. Após algumas reuniões, ele fechou um acordo com a Marvel para que eles publicassem uma adaptação do roteiro de Star Wars em quadrinhos. A minissérie contaria com 5 edições, sendo que as 2 primeiras seriam lançadas antes da estreia do filme também. E em terceiro lugar, Lippincott teve a ideia de promover Star Wars em convenções de cultura pop. E ele já começou por aquela que é considerada hoje a maior delas aqui no Ocidente, a San Diego Comic Con. Ele compareceu e fez algo inédito na história da Comic Con até então, um painel para promover um filme. Mas não teve nada a ver com os painéis de filmes que a gente vê na Comic Con de hoje, com astros de Hollywood respondendo a perguntas dos fãs e exibição de trailers. Não, nada disso. A apresentação de Lippincott consistia basicamente nele passando slides sobre o filme e falando do que se tratava a história de Star Wars. Muito emocionante. Pra gente,
Todas essas ações de Lippincott podem parecer procedimento padrão na hora de promover um filme hoje em dia, mas saiba que naquela época as estratégias dele foram vistas como estranhas pelos executivos da Fox. Mas no fim das contas, a estratégia de Lippincott deu bastante certo. A novelização de Star Wars logo chegou na lista de best-sellers e teve todos os exemplares esgotados em apenas 2 meses. Os jovens realmente estavam distribuindo entre si essa nova história de ficção científica que estava prestes a chegar aos cinemas. Foi então que aconteceu o inesperado no dia 25 de maio de 1977, a data da estreia. Se os envolvidos na produção de Star Wars achavam que o filme seria um completo fracasso, eles já veriam no primeiro dia como eles estavam errados. Os cinemas viram longas filas se formando, repletas de jovens que estavam muito curiosos para conferir esse novo filme de ficção científica que estava sendo tão comentado. E quase todos os cinemas que exibiram Star Wars no primeiro dia tiveram um recorde de arrecadação naquele 25 de maio. Por exemplo, no Chinese Theater, um dos cinemas mais prestigiosos de Los Angeles, mais de 4.800 pessoas foram conferir Star Wars. Isso só no primeiro dia. Let me see your identification. You don't need to see his identification. We don't need to see his identification. A partir daí, o fenômeno apenas cresceu. Milhares de pessoas voltavam às projeções para conferir Star Wars mais 2, 3, 5 vezes. Um fenômeno pouco comum para aquela época. O boca a boca ficou fora de controle e acabou trazendo ainda mais pessoas para as salas de cinema. Enquanto isso, a mídia começava a reconhecer a existência de Star Wars. A maioria dos críticos de jornais e revistas escreveram textos elogiando muito a nova obra de George Lucas, repleta de criatividade e efeitos especiais inovadores. A revista Time, uma das maiores dos Estados Unidos, chegou a decretar Star Wars como o melhor filme do ano, mesmo que o segundo semestre ainda nem tivesse começado. E é claro que as críticas positivas acabaram arrastando ainda mais pessoas para dentro das salas de cinema. Great shot, kid. That was 1 in a million. A essa altura, Star Wars já era um fenômeno absoluto. As filas nos cinemas ficavam cada vez maiores, tão grandes inclusive que chamavam a atenção de repórteres de TV que iam lá conferir. E assim se espalhou pelos Estados Unidos a notícia desse novo filme de ficção científica que estava causando a maior comoção já vista nas salas de cinema por todo o país. A partir daí, já era um caminho sem volta. Em apenas algumas semanas, Star Wars se tornou um dos capítulos mais importantes na história do cinema. Ou seja, aqueles executivos da Fox que tinham certeza que o filme ia ser um fracasso, acabaram quebrando a cara. Durante as 2 décadas seguintes, o fenômeno de Star Wars só iria crescer cada vez mais. A franquia gerou um lucro exorbitante e vendeu milhares de cópias, bonecos, camisetas, lancheiras e todo tipo de merchandising. E sendo uma série de enorme sucesso, é claro que os fãs de Star Wars queriam novos filmes. Só que levaria quase 20 anos para que as preces deles fossem atendidas. Quando foi anunciado que George Lucas faria uma nova trilogia de Star Wars, é claro que todos os fãs perderam a cabeça e celebraram a vitória. Só que é claro que dessa vez a estreia da nova trilogia seria completamente diferente daquela feita lá em 1977. Afinal de contas, a essa altura Star Wars já era uma entidade cultural. Isso significava que a Lucasfilm já estava se preparando muito melhor. É por isso, por exemplo, que todo tipo de produto relacionado a Star Wars já estava disponível nas lojas antes mesmo da estreia do novo filme. E as filas? Ah, as filas. Quem é que imaginaria um dia que fãs de Star Wars acampariam do lado de fora de cinemas só para ver um novo filme da saga? Pois é, esse foi um fenômeno nunca antes visto na história do cinema. Em várias cidades dos Estados Unidos, fãs de Star Wars começaram a formar filas um mês antes da estreia. Uma dessas filas acabou ficando bem conhecida naquela época. Foi aquela que se formou em frente ao cinema Coronet em São Francisco. A comunidade que se criou com essa fila chamou muito a atenção dos habitantes da cidade. Afinal de contas, o pessoal queria saber quem eram esses malucos que estavam acampando durante um mês só para ver um novo filme de Star Wars. Pouco a pouco, os habitantes dessa fila começaram a se tornar meio que celebridades locais. Alguns turistas, inclusive, por exemplo, paravam para tirar fotos com eles. E pouco tempo depois, eles também começaram a receber várias regalias de lojas da cidade, como pizza grátis, barracas para acampar, computadores fornecidos pela IBM e até mesmo conexão com a internet, cortesia de um provedor local. E se em 1977 a mídia foi pega completamente de surpresa pelo fenômeno de Star Wars, dessa vez ela estaria preparada. Vários repórteres já estavam a postos para mostrar em jornais e televisões quem eram esses fanáticos por Star Wars que estavam acampando em filas durante um mês. Até que finalmente chegou o dia 19 de maio de 1999, a data de estreia de A Ameaça Fantasma. E todo mundo tinha certeza de que o filme seria uma maravilha. I have this nightmare of looking at myself 3 weeks from now coming out of the worst movie I've ever seen.
Ô dó. E qual foi a reação dos fãs ao saírem das salas de cinema? I like the special effects. I thought Lucas did a really good job. I mean, I don't want to bag the movie, but I really didn't think I cared about the characters. It was amazing. It was everything I thought it was going to be and more. You didn't like it? No, I think I deserve a public apology from George Lucas. E não foram apenas os fãs de Star Wars que saíram desapontados das salas de cinema. A crítica massacrou o filme, apontando que ele se preocupava muito mais em ser um espetáculo visual do que em ter um bom enredo ou personagens bem desenvolvidos. Ai, mas a versão da crítica não chegou nem perto de frear o fenômeno cultural que estava sendo retomado. As plateias foram gigantescas e Star Wars Episódio 1 foi a maior bilheteria do ano. A Lucasfilm, então, nadando em dinheiro, ficou completamente satisfeita. Missão cumprida. Ou melhor, missão cumprida. Mas a verdade é que o universo de Star Wars nunca mais seria o mesmo. Isso porque, antes do Episódio 1, a saga era considerada como uma obra de qualidade praticamente incontestável pela maioria dos fãs. Tudo nesses filmes era considerado incrível, mas, parafraseando o sábio Obi-Wan Kenobi, a franquia começaria a sentir um distúrbio na força. A qualidade contestável do Episódio 1 era apenas o começo de uma série de filmes que dividiriam os fãs, criando uma relação de amor e ódio, e muito ódio, que dura até hoje. Mas é possível que isso tudo esteja prestes a mudar, porque agora nós temos, digamos, uma nova esperança. Sim, porque hoje, 16 anos após a estreia do Episódio 1, estamos novamente naquele período tão peculiar da história do cinema, que são as semanas antecedentes à estreia de uma nova trilogia de Star Wars. E o que será que mudou em relação a 1977 e 1999? Bom, muita coisa. Principalmente graças à nossa querida internet. Hoje, tudo, absolutamente tudo relacionado ao novo Star Wars é minuciosamente analisado em todos os pormenores na internet. Cartazes, trailers, fotos que vazam dos bastidores, até mesmo as falas dos bonequinhos novos que chegaram às lojas. Just a scavenger. I'm just a scavenger. I'm immune to the light. I'm immune to the light. I'm just a scavenger. E toda essa especulação aumenta ainda mais graças ao posicionamento de J.J. Abrams, o diretor de O Despertar da Força. Isso porque ele sempre tenta manter o maior nível possível de mistério em relação ao seu próximo filme. Mas não é só especulação que temos por aqui. A gente tem também toda a festa feita em torno do lançamento do novo Star Wars, repleta de hashtags, memes e vídeos de pessoas reagindo aos novos trailers. Essa é simplesmente a maior celebração online já feita na história de Star Wars. E é claro que toda essa festa mexe bastante com as nossas expectativas. Segundo uma pesquisa online feita pela Harris Interactive, 63% dos fãs de Star Wars acreditam que O Despertar da Força vai ser o melhor Star Wars já feito até hoje. Mas e aí, será que o novo filme vai ser bom? Realmente não sei, não tem como saber. Pode ser que o filme acabe sendo muito ruim, mas é claro que não é isso que eu espero. Eu torço para que O Despertar da Força possa meio que restaurar os dias de glória da série, para que os fãs possam concordar mais uma vez que Star Wars é incrível. Imagina só, pode ser que daqui pra frente a frase "eu amo a nova trilogia" seja dita com muito mais frequência do que ela foi dita pelos últimos 16 anos. Mas e aí, o que vocês pensam? Você estava lá quando estreou algum filme de Star Wars? Você tem boas histórias sobre isso? Então conta pra gente, é só escrever aqui embaixo nos comentários. Lembrando que, se vocês quiserem conferir as nossas fontes e links para outras coisas legais relacionadas a este episódio, é só dar uma olhada aqui embaixo na descrição do vídeo. Então não se esqueça de curtir esse vídeo e assinar o canal para não perder a nossa discussão sobre essa saga tão querida por tanta gente. Mais uma vez, obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão. Agradece, Chewbacca. Muito bem.